E hoje temos um texto que fala sobre esses dois nomes aí, Evódia e Sintique. Está em Filipenses 4, versículo 2 em diante. Abra sua Bíblia, então, e vamos fazer essa leitura. Vamos nos colocar em pé e fazer essa leitura. Nós vamos ler os versículos 2 até o versículo 5. Eu vou fazer a leitura, depois, durante a mensagem, os irmãos poderão ler comigo mais uma porção da palavra de Deus. O texto diz assim: rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Vamos orar? Ó Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, lhe pedimos que fale conosco nessa manhã, nessa mensagem, nesse sermão, que o teu servo seja usado para trazer a exposição da lição, esse início, essa introdução, e também depois nas classes onde nós vamos nos aprofundar mais, e que os nossos ouvidos sejam atentos ao que o Senhor tem nos ensinado. Nós oramos assim em nome de Cristo Jesus. Amém. A igreja pode sentar, meus irmãos. Nós temos esses dois nomes aqui, nomes citados ali por Paulo na sua carta, então, aos filipenses, aquela igreja ali de Filipos, ele ensinando aos irmãos muitas coisas. E ele ensinando neste ponto aqui, ele está falando a respeito dessa importância de ter um pensamento ali conjunto, de ter uma atitude conjunta, de deixar de lado a discórdia, Veja que nós temos, desde o início, né, a gente talvez pode pensar, a discórdia hoje, ela existe, ela cresce por causa das mídias sociais, né? É muito fácil a pessoa, às vezes, escrever ali na mídia social, né, porque não está face a face, escreve ali, fulano e tal, e já, né, solta ali as palavras. Mas desde o início já tem desde que o pecado entrou no mundo, nós já percebemos isso. Perceba que lá no Éden, assim que Adão e Eva, assim que eles pecaram, o que aconteceu? Já começou uma discórdia ali, porque Deus chegando no jardim, ele fala, olha, o que aconteceu, Adão? O que você fez? E Adão quis o quê? Ele quis logo deixar, não fiz nada. Usou desculpa, foi a mulher que o senhor fez aí. Então perceba que desde lá a gente já tem esse conflito, né? Está na humanidade desde o início. Então, onde há pessoas hoje, depois que o pecado entrou no mundo, onde há pessoas, existe uma possibilidade de desentendimento. E a igreja também tem as pessoas, não é? Nós estamos todos aqui, nós somos seres, nós somos filhos de Deus, estamos sendo aperfeiçoados, mas ainda vivemos no mundo e nosso coração também, muitas vezes, vai pela discórdia, pelo o conflito. E aqui, no caso da igreja de Filipos também, essas duas mulheres piedosas aqui, Evódia e Sintique, elas tinham perdido a comunhão entre si. O apóstolo Paulo, então, com sabedoria, o que ele faz? Ele não deixa o problema de lado, mas ele trata o problema. Ele diz assim, ele roga duas vezes, né? Para que ambas pensem concordemente no Senhor. E o apelo de Paulo é firme, é um apelo terno. O sentido dele é união, é que as duas se reconciliassem. Não é? Ele não toma partido nem de um lado e nem de outro. Não humilha ninguém, não exalta ninguém. Ele só fala, olha, devemos estar juntos. Vocês, então, devem pensar a mesma coisa. Ele chama, então, as duas irmãs à reconciliação no Senhor, pois é em Cristo que nós podemos nos reconciliar verdadeiramente. Só Ele pode nos restaurar, não é? Então,
nós podemos usar como uma preposição para nós, queridos, que o pensamento em direção a Cristo é a solução para as discórdias. O pensamento em direção a Cristo é a solução para as discórdias. E quais são os passos que levam à solução em Cristo? O texto nos mostra. Em primeiro lugar, reconhecer o senhorio de Cristo. Vamos dizer isso? Reconhecer o senhorio de Cristo. Então, leia comigo o versículo 2. Diz assim: rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. Então, o primeiro passo para o fim, então, das discórdias é reconhecer o senhorio de Cristo. Não é? Pensem concordemente no Senhor. Ele é o nosso Senhor. Jesus é o centro de todas as coisas. Quando nós colocamos Jesus no centro da importância da nossa vida, o orgulho perde a força. O perdão se torna possível por causa de Cristo. Porque se olharmos só para nós mesmos, não vai ser possível. Nós vamos pensar nos nossos desejos, no que a gente quer fazer, e o nosso coração realmente duro muitas vezes. Mas quando nós pensamos, Jesus é o Senhor, Ele reina sobre as nossas vidas. Aí, alguma coisa, então, agora é diferente. Agora nós vamos agir conforme o Senhor quer. Evódia e Sintique haviam trabalhado de lado a lado com Paulo, na causa do Evangelho. Eram servas dedicadas, o texto mostra isso aqui, mas o conflito ali estava ameaçando essa unidade. E Paulo, então, trata isso e pede até o companheiro ali fiel, para ajudar, para auxiliá-las, colocando sempre Cristo no centro. A igreja sempre olha para Jesus. Como é possível muitas pessoas seguirem em paz e harmonia, caminhando juntas? Por causa do pensamento de Cristo. O Senhor é o nosso Deus. E é Ele que nos reconciliou primeiro com Deus e depois com nós mesmos. Veja que o versículo de número 5 também diz assim: atende em vós, lá agora 5, em Filipenses 2. Filipenses 2,5 diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo. Então Paulo coloca, tende o mesmo sentimento de Cristo. Não o sentimento que está no nosso coração, mas o sentimento de Cristo. É mais fácil externalizar o sentimento que está dentro de nós. Mas Paulo está nos chamando à reflexão. Tende o mesmo sentimento que está em Cristo. Em 1 Coríntios 2,16, ele fala: pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Olha que Paulo diz a Coríntios: nós temos a mente de Cristo. Então, se temos a mente de Cristo, faremos a vontade de Cristo. E buscaremos, então, o mesmo objetivo. Ao ter Cristo como nosso Senhor, queremos fazer como Ele fez. Queremos obedecer a sua voz e queremos pensar como Ele. Segundo lugar, qual o segundo passo? É cooperar com os irmãos, visando a reconciliação. Vamos dizer isso? Cooperar com os irmãos, visando a reconciliação. Leia comigo o versículo 3, então. Diz assim: a ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Então, Paulo, ele recomenda que os irmãos se ajudem ali. Não é assim que ele fala? A ti, fiel companheiro, me ajude a reconciliá-las. Elas eram preciosas para o Senhor. Elas se esforçaram no trabalho da igreja, em levar o Evangelho, em fazer a missão do Senhor aqui na terra. Talvez aquele momento ali fosse um momento de discórdia, não é? Alguma coisa aconteceu, nós não temos o detalhe, mas elas se desentenderam. Mas o Senhor chama os irmãos, então, a participar disso, a igreja conjunta. A igreja deve cuidar dos seus membros. Ele usa essa expressão aqui no final desse versículo, assim, escritos no livro da vida, ou seja, aqueles que são do Senhor, que são salvos. E quando a gente pensa nisso aqui, isso não muda um pouco a nossa maneira de agir? Quando a gente fala assim, nós temos o nome no livro da vida, a gente já amplia nosso pensamento. Nós não pensamos só nas coisas daqui, porque no livro da vida quer dizer, é numa vida eterna, uma vida futura com o Senhor, muito acima do que nós passamos aqui. Isso aqui, só de pensarmos um pouquinho disso, a gente já deixa de lado várias coisas, pensando que nós estamos aqui por um motivo maior e que nós somos a igreja do Senhor, reunida para caminhar junta.
Paulo chama, então, a atenção dos seus companheiros para que eles ajudem nessa reconciliação. Não é de pouca monta saber que o nome está garantido na eternidade, não é? Então, por que provocar? Por que causar discórdia? Por que manter a discórdia? Temos que pensar o contrário, temos que pensar que nós estaremos no paraíso com Cristo, estamos caminhando para lá, temos que acertarmos todos juntos e caminharmos até lá. Os irmãos devem ajudar uns aos outros. Cada irmão deve cuidar um do outro, para que a união seja cada vez mais forte. Veja que o provérbio diz assim, Provérbios 15, 22, onde não há conselhos, fracassam os projetos, mas com muitos conselheiros há bom êxito. Há bom êxito. A igreja, um aconselhando o outro, aconselhando como? Pela palavra de Deus. O que a palavra do Senhor diz a respeito de tal assunto? Vamos examinar. O Senhor quer a unidade. Vamos caminhar juntos para a glória de Deus. Queridos irmãos, em terceiro lugar, qual o terceiro passo? O terceiro passo é cultivar a alegria no Senhor. Vamos dizer isso? Cultivar a alegria do Senhor. Mas tem que dar um sorriso, né? É alegria? Então, cultivar a alegria do Senhor. Então, leia comigo o versículo 4. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Então, esse passo aqui é cultivar essa alegria no Senhor. O apelo à reconciliação, Paulo coloca isso, alegrai-vos sempre. Outra vez vos digo, 2 vezes, alegrai-vos no Senhor. Não é? A alegria e a paz são inseparáveis da comunhão. Não é assim? Às vezes, quando a gente chega na nossa casa, a gente chega com casa fechada, não é? Vocês nunca chegam, não, né? Cara fechado em casa, e opa, já cria uma barreira. O Rui não está bem hoje, não. Não é assim? Então a comunhão já fica mais. Mas quando você chega com um sorriso, não é diferente? Pode estar até uma bagunça lá, o pessoal está. Mas você chega com um sorriso, já muda. Principalmente se essa alegria vem do Senhor, se não é um sorriso falso, mas vem por causa do Espírito que está em nós. Não muda o ambiente. Alegrai-vos sempre, ele fala sempre no Senhor. Então, mesmo em momentos ruins, é lógico que nós com o coração fraco, e às vezes pensando só no nosso dia a dia, só na rede que a gente joga e não vem o peixe. Você viu aqui, né? Pedro, Tiago e João, estavam lá, jogavam e não vinha, né? Não tinha peixe. Até começaram a falar um com o outro, né? A discórdia ali entre eles. Mas quando eles viram Jesus, para o outro lado, todos juntos para o outro lado, não é? Muda a situação. Então, mesmo no momento ruim, o Senhor nos chama a alegria. É difícil. Mas não está vindo nada na rede. Como é que eu vou alegrar? Se alegre porque o Senhor tem um plano. Isso está acontecendo não é por acaso. Eles jogaram ali e não tinha peixe, não era por acaso. O Senhor tinha um plano para que o nome dele fosse exaltado e que eles fossem abençoados. Porque tantos peixes vieram dali que quase tombou o barco, não é? Alegrai-vos sempre no Senhor. Paulo fala isso, escrevendo uma carta onde ele estava preso. Imagina ficar alegre na prisão. É difícil, né? Cantar na prisão. O Senhor nos convida a isso, porque nós estamos escritos no livro da vida, a nossa visão é maior do que essa aqui. Então, mesmo se está uma luta um pouco difícil aqui, olhe para frente, cultive a alegria no Senhor. Hoje tem algumas terapias do riso aí, o pessoal faz algumas terapias do riso, que procuram mudar o humor das pessoas, mas a maior força sobre a alegria é aquela que vem do Senhor mesmo, do Senhor. Veja Neemias 8:10, diz assim, ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si. Porque este dia é consagrado ao Senhor, ao nosso Senhor, porquanto não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Vamos dizer isso? A alegria é a vossa força. Então, se a gente está fraco, onde que nós temos a força? É no Senhor, é a alegria que vem dele. Olha o comentário de Calvino. É uma exortação adequada aos tempos, pois estávamos ali vencidos pela dor e pela impaciência, assim como nós. E em circunstâncias de hostilidade, perturbação.
Mesmo nessas circunstâncias, devemos nos alegrar no Senhor, por meio das quais, dessas circunstâncias, o Senhor nos refresca e nos alegra. A alegria que vem dEle. E deve, então, acima de tudo, nós devemos, acima de tudo, mostrar, então, essa alegria que está no Senhor, pois tudo que Ele faz é bom para aquele que está nele. Não é momento de desesperar, mas sempre alegrar e esperar pelo Senhor. Em quarto lugar, queridos irmãos, qual é o quarto passo que nós vemos aqui? É ser moderado. Vamos dizer? Ser moderado. Então, leia comigo o versículo 5. Diz assim: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Vamos ler juntos de novo? Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Então, por fim, Paulo recomenda a moderação. Deve ser conhecida por todos os homens. Não a ira, não a discórdia, não a briga, não a revolução, a moderação. Não é? O crente que vive na presença do Senhor, então, ele procura esse equilíbrio de ser moderado, de ser sereno, diante dos conflitos que essa vida nos apresenta. Ele não revida, mas ele confia no Senhor, ele quer estar perto do Senhor e sabe que o Senhor está perto dele. O Senhor pode consolar, pode restaurar, pode tirar a ansiedade que está no nosso coração, que o versículo seguinte fala sobre ela. Pode guardar em paz, uma paz que excede todo entendimento, que mais à frente também ele fala sobre isso. Veja que o crente busca moderação no pensamento. Começa pelo pensamento. Romanos 12, 3 fala assim: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo como convém, além do que convém, mas pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então a moderação começa no pensamento, porque às vezes a gente se vê maior do que o outro, não é? Não, eu sou maior. Aí Paulo está falando: olha, pense com moderação de si mesmo. Você está escrito no livro da vida, mas você não tem mérito nenhum de estar aí. Quem te colocou seu nome foi o Senhor, por causa do sacrifício de Cristo. Então pense com moderação sobre você. Depois, as palavras também devem ser palavras moderadas. 1 Timóteo 3, 2, é necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Então, ensinar, falar palavras moderadas, não é? Modesto. E também atitude. Gálatas 5, 22 e 23 nos fala sobre essas atitudes. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, assim, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, ser moderado no pensamento, nas palavras, nas ações. Esse é o quarto passo que o texto nos mostra. Concluindo, então, o crente busca dirimir as suas discórdias no senhorio de Cristo, na cooperação da igreja, na alegria do Senhor e na moderação. Então, como viveremos, irmãos? Em primeiro lugar, humildes diante do Senhor. Deus nos chama a reconhecer isso e ser humildes diante dele. Entender que o Senhor controla todas as coisas. Ele é o nosso Senhor, nosso Deus. Então, se algumas coisas têm acontecido, é porque o Senhor está conduzindo assim. Então, vamos ser humildes. Vamos clamar a Deus, orar e buscar a bênção dEle. Mas ser humildes diante dEle, porque Ele sabe o que faz. Nós não sabemos muito, não, mas Deus faz o que é melhor. Em primeiro lugar, viveremos humildes diante do Senhor. Segundo lugar, vamos buscar alegria em Cristo. Busque alegria em Cristo. Ele que pode nos encher plenamente. Tem gente que busca alegria na bebida. Vamos tomar uma. Ou no esporte, vamos ali torcer para o nosso time, vamos ali, né, gritar. Ou várias outras coisas. Mas a alegria que realmente nos preenche, verdadeiramente, é aquela que vem de Cristo. Busquemos, então, a fonte da alegria no Senhor Jesus. Terceiro lugar, viveremos cooperando uns com os outros. Não vamos deixar ninguém para trás. Jesus falou assim: não vou deixar ninguém para trás. Não é? Nós também, então, não vamos deixar, não. Se tem um irmão ali em discórdia, vamos lá caminhar juntos, vamos abraçá-los e vamos resolver e vamos caminhar juntos.
Vamos cooperar uns com os outros para a glória de Deus. Como viveremos, meus irmãos, em 4 lugares? Com moderação, pensando nas coisas do alto, falando a palavra de Deus entre nós, disciplinando com amor, estudando juntos, agindo com paciência, com domínio próprio e com mansidão. Portanto, busquemos a reconciliação que vem de Cristo, Ele que se entregou por nós, para que nós nos reconciliássemos com Deus e com a igreja, e que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Vamos orar? Fique em pé.